Dobramos o cabo da Boa Esperança. Muito bem-vindo a mais um encontro do nosso curso de História do Antigo Testamento. Como nas séries que maratonamos, no capítulo anterior, vimos o nascimento da monarquia em Israel e o primeiro rei, Saul. Eu sou o pastor Jaci, da Vineyard de Magé. Você nos encontra fácil nas redes. Vai lá, segue, vai ser um prazer. Hoje, o nosso material de estudo são dois dos maiores nomes da história de Israel, Davi e Salomão. Eles representam o auge da monarquia em Israel. Davi representa o rei segundo o coração de Deus. Salomão representa a sabedoria, prosperidade e a construção do templo. Eles parecem protagonistas dos grandes blockbusters, mas são homens e homens falham. Mesmo grandes líderes continuam precisando permanecer fiéis ao Senhor. A história de Davi começa de forma inesperada. Ele não era o filho mais forte de Jessé. Não era o mais preparado segundo aos olhos dos homens. Ele era um pastor de ovelhas. Ele era um menino. Mas quando Samuel vai ungir um novo rei, Deus ensina uma grande lição, não só para eles, mas para todos nós. E eu quero ler esse versículo contigo. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Diz assim o texto bíblico: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Texto maravilhoso, né? Davi, ele é escolhido não por sua aparência, mas por aquilo que Deus conseguia ver no seu coração. O que não quer dizer que Davi fosse um menino desprovido de beleza, como muitos dizem. Na realidade, ele era um menino bonito, um menino ruivo, saudável. Esse era Davi. Israel estava dividido logo depois da morte de Saul. Davi, ele primeiro reina em Judá. Depois, todas as tribos reconhecem a sua liderança. Uma das primeiras grandes decisões foi conquistar Jerusalém e transformar Jerusalém na capital. E é claro que ele consegue. Jerusalém se torna o centro político e espiritual da nação. Davi entende que unir Israel não era apenas uma questão militar, era necessário criar uma identidade comum. Esse é o conceito mais elementar de nação, né? Um dos momentos mais marcantes do reinado de Davi é quando ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém. O que estava sendo escrito é uma mensagem com letras garrafais. O centro da nação deveria ser a presença de Deus. Davi também deseja construir o templo, mas Deus não permite e deixa essa missão com seu filho. Mesmo assim, Deus estabelece uma aliança com Davi. Sua descendência teria um papel especial na história de Israel. Essa promessa se torna uma das bases da esperança messiânica. Isso é simplesmente sensacional. Se formos enumerar as conquistas e fraquezas de Davi, nós com certeza passaríamos por algumas histórias. Davi foi um grande guerreiro, isso é inquestionável. Ele venceu poderosos inimigos, ele fortaleceu Israel, ele expandiu o reino, incontestável. Mas a Bíblia não esconde os erros de Davi. Por isso a Bíblia é um livro tão impressionante. O episódio mais conhecido é o seu pecado com Batseba e a morte de Urias. Davi cai e cai profundamente, mas uma das suas características é que ele se arrepende, e ele se arrepende de forma muito sincera. O Salmo 51 revela seu coração quebrantado diante de Deus. Você já leu? Vai lá ler agora. Faz isso. Para aqui, dá pausa, vai lá ler e volta para cá rapidinho. Davi não é apresentado como um homem perfeito.
ele é apresentado como alguém que reconhecia sua necessidade da graça de Deus. Depois de Davi, Salomão assume o trono. No início, ele pede algo muito significativo, sabedoria para governar. Deus responde concedendo sabedoria, riqueza, reconhecimento. O reinado de Salomão é marcado por prosperidade. Ele fortalece a administração, ele amplia relações comerciais, ele constrói o templo. O templo se torna um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Mas a história de Salomão também tem uma grande advertência. Aquele que recebeu sabedoria acabou tomando decisões que enfraqueceram a sua fidelidade. Ele acumulou riquezas, fortaleceu o poder militar, fez alianças através de muitos casamentos com povos estrangeiros. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre isso, mas o problema não era apenas político, era também espiritual. Essas alianças trouxeram idolatria para dentro de Israel. O rei que construiu o templo também permitiu outros cultos. A Bíblia diz que o coração de Salomão não permaneceu totalmente fiel ao Senhor. Essa é a história do ser humano. Davi e Salomão mostram duas grandes verdades para nós. Primeiro, é que Deus trabalha através de pessoas imperfeitas. Segundo, grandes conquistas não garantem fidelidade espiritual. Aprendemos muito com Davi sobre arrependimento, seu coração sincero. Aprendemos com Salomão, que nos deixa um alerta sobre os perigos do poder sem dependência de Deus. Eu estava estudando esse material e eu lembrei de um livro que eu li há algum tempo, um livro de Richard Foster, chamado Dinheiro, Sexo e Poder. Eu tenho ele aqui, vou pegar para te mostrar. Eu acho o livro é muito bom e eu acho muito legal a gente fazer algumas leituras complementares. No final de contas, muito do que está escancarado nessas histórias parece muito alinhado com o coração do homem, tão suscetível a essas questões. Agora, o cenário que está sendo montado é o cenário para a próxima grande crise de Israel, a divisão do reino. Estão preparados para isso? Pois é, nosso próximo encontro promete grandes emoções. Até lá! Fica com Deus.